Meus irmãos, para a exposição da palavra de Deus nesse momento, eu farei a leitura do Salmo 117. Salmo 117, que é a palavra do nosso Deus, que diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por podermos nesta hora abrir a sua palavra neste momento de culto. Um dia tão especial, um tempo tão especial na nossa semana, e de forma particular, durante a exposição da sua palavra, em que devemos ter a expectativa de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, para que sejamos fortalecidos, edificados, transformados e possamos ter uma vida que te louve e agrade. Para isso, rogamos que o Senhor seja propício a nós, pecadores. Não permita que preocupações e distrações nos façam perder o foco e a atenção e o empenho por ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Mas rogamos que o Senhor nos ilumine com teu Santo Espírito, de modo que, ouvindo a sua voz com clareza, que a nossa mente seja iluminada para compreendermos o que precisamos entender, que os nossos olhos sejam abertos por ti para vermos o que o Senhor quer nos mostrar na tua palavra e na nossa vida, e que o nosso coração seja também preparado para que cresçamos à semelhança de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E é no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, hoje é o último domingo de agosto, mês em que lembramos do tema missões no contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu espero que, assim como eu, você esteja grato pela oportunidade que tivemos nos últimos domingos de lembrarmos, meditarmos e aprendermos mais sobre este tema tão importante. E nós consideramos algumas passagens do Novo Testamento sobre a missão que o Senhor Jesus confiou aos seus discípulos. Vimos isso, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 1, em 3 mensagens, até o versículo 14, sobre essa missão que foi confiada por Cristo aos seus discípulos, do qual nós fazemos parte, a maneira como Deus nos inscreve na sua história, como Ele continua a fazer, ensinar através de nós, na maneira como devemos perseverar em oração, em comunhão, em obediência ao Senhor Jesus, como povo dele, no lugar que Deus nos colocou e da maneira que ele requer de nós. Nós já vimos em outras oportunidades também a exposição de Mateus 28, o final, que é tão propício a este tema, que é essencial para compreendermos a missão do Senhor aos seus discípulos. Vimos e temos visto ainda, não terminamos, da maneira como o evangelista Marcos fala a respeito do discipulado, no qual está embutida a missão que Cristo tem aos seus discípulos, de maneira que podemos dizer que o Novo Testamento fala sobre isso, sobre como a igreja deve testemunhar de Cristo até que ele volte, até a consumação dos séculos e até os confins da terra. Mas não é somente o Novo Testamento que trata sobre a questão. A Bíblia como um todo fala do que Deus está fazendo no mundo, da maneira como ele envolve o seu povo nessa missão e usa para o seu louvor os seus servos nesta missão. E uma dessas passagens do Antigo Testamento que trata sobre este tema é o Salmo 117. E como eu disse às crianças, é o menor salmo do Saltério. E é também o menor capítulo das Escrituras, se considerarmos para comparação o Salmo como um capítulo. Mas embora seja o menor salmo, o menor capítulo, é grande em sua mensagem. Ele é gigante no seu alcance. Não está restrito e limitado, mas no seu alcance, na sua mensagem, ele é gigante. E ele é profundamente rico no seu ensino. E veremos um pouco do que o Salmo ensina nessa noite. E essa é uma pergunta importante. O que este Salmo ensina? O tema é uma pergunta para nos ajudar a nos deter sobre ele.
Por que todos devem louvar a Deus? É a pergunta que o Salmo responde. Por que todos devem louvar a Deus? Eu já pergunto antecipadamente a você se você pode dizer que louva a Deus com a sua vida. A maneira como você fala sobre quem Deus é, a sua conduta, aquilo que você faz, é uma expressão de louvor que glorifica a Deus? A maneira como, eu disse às crianças, você responde se preparando para vir para o culto público para louvar e bendizer a Deus, juntamente com o povo de Deus reunido neste local. E nós veremos sobre essa questão do porquê todos devem louvar a Deus, basicamente em 2 lições, e veremos em 2 partes aqui, uma em cada versículo. A primeira tem a ver com louvar a Deus ser um dever de todos. Essa é uma das lições que veremos. Louvar a Deus é um dever de todos. E uma segunda lição é que Deus quer ser louvado pelo motivo certo. Não serve qualquer elogio, lisonjas que se possa fazer. Deus quer ser louvado da maneira certa, com o motivo certo. Então, basicamente, veremos do porquê todos devem louvar a Deus em 2 lições. Porque louvar a Deus é um dever de todos e que Deus quer ser louvado pelo motivo certo. Em primeiro lugar, então, vemos no versículo 1 sobre o dever de louvar a Deus. Quero ler novamente o versículo 1 que diz: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Eu disse às crianças que este salmo é uma convocação. E eu quero ampliar dizendo que é uma convocação universal. Porque diz tanto gentios, e aqui no contexto judaico de Israel, já abranger, já ter um alcance gigante, que não alcança somente os gentios como se fosse um outro grupo, mas todos os povos têm o dever de louvar a Deus. E quando fala em convocação, no que você pensa? Algumas crianças esboçaram uma reação, uma resposta, não é? Do que seria uma convocação? Talvez alguns aqui já, falando em convocação, lembraram que esse ano é ano de Copa do Mundo, certo? Alguns. Que muito em breve sairá a lista dos convocados. Não é? Quem será que estará lá? Será que alguém do seu time estará lá? Ou do seu time não deve ter ninguém do jeito que está, não é? Nem sempre aqueles que entram nessa convocação merecem estar nela. E a convocação que o salmista trata tem a ver com ninguém que é convocado merece estar nessa convocação. Essa convocação de participar de uma Copa do Mundo, um jogador que se preze, não pode negligenciar um privilégio tão grande de representar o seu país na maior competição entre as nações. Outros que não se lembraram da Copa, talvez possam se lembrar do exemplo que eu dei às crianças, de um contexto de guerra em que a população é convocada e é obrigada a servir o seu país. Como no caso da Ucrânia, que ainda se prolonga a guerra ali, e alguns meses atrás foi noticiado que homens entre 18 e 60 anos estavam proibidos de saírem do país, porque se fossem convocados, eles deveriam ser encontrados. Há também no âmbito da igreja as convocações que são feitas e que nós temos a expectativa que sejam atendidas. Quando Deus convoca o seu povo para adorá-lo, a nossa expectativa é que todos estejam aqui atendendo essa solene e santa convocação. Mas há outros tipos de convocação que na vida da igreja a gente realiza, como, por exemplo, uma reunião do conselho foi convocada para a próxima terça-feira. A expectativa é que seja respondida da parte dos presbíteros essa convocação com a sua presença. Há também a convocação de assembleias ordinárias, extraordinárias. Tivemos recentemente e temos a expectativa de ter outra muito em breve. Há convocação para as plenárias das sociedades internas. E a diretoria, quando convoca a pessoa do presidente, espera que os sócios compareçam a essa convocação. Os membros da igreja, em todos os seus âmbitos, têm a responsabilidade, o dever, diante de Deus, de participar, de se envolver e de servir a Deus no trabalho que é realizado aqui. Em todos esses exemplos, e poderíamos até
lembrar de outro aqui. Ser convocado é uma obrigação. O problema é que nós nem sempre recebemos bem uma convocação. Ser obrigado a fazer alguma coisa é muitas vezes desagradável, não é? As crianças, prestem atenção aqui. Quando o pai e a mãe pede ou manda, convoca a arrumar o quarto, dá uma preguiça, não é? Mas eu estou fazendo outra coisa importante, eu estou jogando, eu estou dançando, estou cantando, fazendo a lição de casa. Quando o pai e a mãe também convoca os filhos a dormirem, hora de dormir, aquela enrolação que a gente conhece, né? Aquele processo que parece interminável. Fazer algo que a gente não quer fazer, não é, crianças? É desagradável. Os adolescentes e jovens, tinha uma coisa que eu não gostava de fazer, que era desagradável na adolescência e até na juventude, era ajudar nas obrigações da casa. E o porquê? Quem tem mais 3 irmãos e parece que recai mais sobre você, é algo que nos incomoda. Por que eu faço mais e o outro não? E fica aquele sentimento de indignação. Comprar pão, ir no mercado, quando tira a carta então, leve, vira Uber, né? Mesmo, não existia Uber, né, quando eu tirei carta, mas leve não sei quem aonde. No começo é legal, mas depois, né, é por obrigação. Quando começa a trabalhar, espera-se do jovem que ajude nas contas da casa. E fazer isso por obrigação é desagradável, porque muitas vezes a gente quer o valor do que recebemos para as nossas questões, aquilo que a gente quer comprar. Os adultos, quando a gente chega nessa fase adulta, a gente pode dizer que tudo que a gente precisa fazer no nosso dia a dia pode ser traduzido em uma palavra. São nossas obrigações, os nossos deveres. Aquilo que a gente precisa fazer não tem muita opção. Há obrigações para com o cônjuge, para quem é casado, ou para com a família, quem não é. Para com os filhos, para com as pessoas com quem convive, para os pais. No contexto da igreja, há obrigações também. No trabalho, há a obrigação de aturar muitas vezes as pressões, os chefes, os colegas de trabalho, num ambiente que é muitas vezes desagradável de se estar. E o salmista expressa aqui que louvar a Deus é uma obrigação. A maneira como nós lidamos com as obrigações diárias não deve ser confundida com a maneira como o salmista expressa que louvar a Deus é uma obrigação. Para você, louvar a Deus é uma obrigação? Alguém poderia dizer, não, eu faço espontaneamente, mas deveria ser. Porque o salmista diz que louvar a Deus é uma obrigação. Mas não entenda mal. O louvar a Deus por obrigação não significa necessariamente louvar a Deus contra a própria vontade ou de maneira forçada, como a gente faz muitas coisas no nosso dia a dia. Dizer que louvar a Deus é uma resposta a uma convocação e a uma obrigação quer dizer que aqui é um imperativo que se louve a Deus. É um dever. Quando diz aí no versículo 1, 2 vezes, louvai, está no imperativo. Louvai-o mais uma vez todos os povos. Não é somente um convite que se pode atender, como ir a uma festa, que dependendo do seu compromisso pode ou não fazer. Não é um convite que se possa atender se desejar. É uma ordem, um dever, um imperativo. Louvar a Deus não se restringe a uma época, como é a Copa do Mundo, uma convocação que é feita a cada 4 anos. Não se limita às circunstâncias, como em tempos de guerra, em que a população, além dos soldados, são convocados para servirem. Louvar a Deus não diz respeito a um grupo específico, como no caso do conselho, quando é convocado, quando as sociedades internas têm a sua convocação, ou a assembleia da igreja, porque o louvor a Deus é uma obrigação universal. É Deus quem exige. Ele deseja de todas as pessoas, de todas as épocas, de todos os lugares e em todas as circunstâncias que louvem a Deus. É imperativo da parte de Deus que nós o louvemos. Quando você olha o Salmo aqui, 117, e vê por 2 vezes
o nome de Deus escrito em todas as letras maiúsculas, o Senhor, que é o Yahvé, além do caso em que está de forma implícita, como está no louvaio, está indicando que é o Senhor também. Compreenda o tipo de obrigação que aqueles que ouvem essa convocação têm para com Deus, daqueles que todos têm diante dele, e isso se aplica a todos. Isso porque o Senhor, com todas as letras maiúsculas, está lá no hebraico o Yahvé, ou Jeová, que é o nome que Deus usou para se dar a conhecer ao seu povo, em especial naquele momento em que ele se revela a Moisés, os irmãos se lembram? Diante da sarça ardente que diz: eu sou o que sou. Quando Deus se revela ao seu povo e com o seu libertador, com o libertador do povo, quem Deus usaria para libertar o povo, ele passou a se revelar de uma forma íntima, por meio de uma aliança que ele havia estabelecido, que na sua fidelidade ele estava cumprindo, e no resgate do seu povo ele decidiu habitar com eles e se relacionar com eles intimamente. Deus se revelou ao seu povo como Deus Criador. Moisés lembra essa história, aqueles ex-escravos que estavam no Egito, Deus revelando-se como Criador, que criou todas as coisas para o seu louvor e para a sua glória. E, em especial, criou o ser humano para louvá-lo e bendizê-lo pelo que ele é, para que o ser humano representasse ele no mundo, para que refletisse a sua glória através da própria humanidade, Deus pudesse ser louvado também, além de toda a sua criação. Deus revelou-se ao seu povo como Deus Redentor, que por sua graça e misericórdia quis fazer uma aliança com pecadores para restaurá-los à sua presença e libertá-los da escravidão do pecado. Deus também revelou-se como o Deus providente, que com poder, com bondade, fidelidade, como por exemplo naqueles 40 anos no deserto, sustentou o seu povo, nunca deixou de estar envolvido com a sua criação e sempre cercou o seu povo com o cuidado paternal, suprindo todas as suas necessidades. Meus irmãos, quando a gente vê o nome de Deus aqui, lembre-se que uma forma de explicar o nome, o Senhor com todas as letras maiúsculas, Yahvé, é o que? É o Deus da aliança. O Deus que criou todas as coisas, que salvou e criou um povo para si e está envolvido e habitando com o seu povo por toda a jornada neste mundo. E nisso tudo que Deus fez, Ele fez para o louvor da sua glória. Nós somos criados para o louvor, para falar bem daquilo que nos causa admiração. E quantas coisas te causam admiração que te dá vontade de comentar, falar bem, não é? Talvez uma literatura bem escrita, uma poesia, um romance, a própria escritura em especial, em que a gente reconhece e elogia quem é o autor. Em outros tipos de obras de arte, nos próprios esportes, como a gente espera aí na época de Copa, quando a gente espera ver um jogo quando é possível, quando a gente aguenta, nas Olimpíadas, vemos o que os esportistas fazem e isso nos faz ficar admirados, nos faz elogiar. Fomos criados para o louvor e a gente experimenta isso quando a gente faz algum tipo de viagem, não é? Locais com belezas naturais, às vezes sutis. Hoje, vindo para cá, a Adelaide reparou, numa praça-parque que é perto de casa, colocaram árvores novas, ou elas floriram, algo que nos chamou a atenção e dá vontade de elogiar quem fez aquilo. Não somente quem plantou aquela árvore ali, mas o criador da árvore. Nós vemos nas construções humanas de forma admirável que nos faz louvar pelo que fizeram, a forma que fizeram. Você já elogiou alguém com quem você se relaciona? Alguém que você pôde conhecer e ficou admirado com algum aspecto do caráter ou da conduta e foi motivo de elogio? No trabalho, na escola, quando somos reconhecidos no empenho, ou quando nós podemos fazê-lo, olha, aquele professor, aquela professora
Talvez seja uma das melhores, um dos melhores que eu já tive. Aprendi muito. Esse tipo de louvor é característico nos nossos dias. Porque no nosso dia a dia, porque nós fomos criados para louvor, mas nenhum destes exemplos e nenhum outro que se poderia mencionar é suficiente em si mesmo. Esse senso de admiração pelas coisas ao nosso redor nunca serão suficientes em si mesmas. Porque em todos estes motivos de louvor, nós devemos ser direcionados, conduzidos a louvar ao Deus que criou todas as coisas, que dá sabedoria, que dá condições ao ser humano de produzir coisas que são uma marca da imagem de Deus neles. Porque quem conhece o único Deus verdadeiro, conforme revelado na sua criação em todos esses aspectos, por exemplo, e de forma especial nas Escrituras, alguém que aprende a reconhecer quem Deus é em todos os aspectos da própria vida, no seu dia a dia, é impossível que deixe de louvá-lo. Isso que nos dá o senso de dever. Quem conhece a Deus mais do que saber que Ele deseja ser louvado, adorado, e Ele ordena que nós o louvemos, quem o conhece não pode fazer outra coisa a não ser falar bem dEle. É um dever para com Deus, uma responsabilidade diante dos outros que estão ao nosso redor. E é, meus irmãos, um privilégio responder em obediência a essa convocação de louvarmos a Deus. Meu irmão e minha irmã, você tem louvado a Deus na sua vida? Como que isso acontece? Além de momentos de culto, e não significa, ao vir para cá, que automaticamente alguém estará louvando a Deus. Se não se preparar para isso, se não responder ao chamado de Deus da maneira como Ele quer ser louvado e adorado, se não estiver envolvido e comprometido com o culto, por exemplo. Mas no seu dia a dia, assim como eu desafiei as crianças a fazerem o desenho, como você pode expressar louvor ao Deus que você tem conhecido nas suas palavras, na sua vida, nas atividades que você realiza? Louvar a Deus, como vemos nessa primeira lição, é um dever de todos. É um dever. Mas você não deve louvar a Deus por mera obrigação. Só porque Deus mandou, eu obedeço, como se pudesse ser feito de qualquer maneira. Porque além de ser um dever, uma responsabilidade para com Deus, uma resposta a uma santa e solene convocação, há um motivo infalível e agradável a Deus para louvá-lo. Não importa a circunstância em que você vive, o lugar que você esteja, ou quem você seja. Em outras palavras, meus irmãos, não é só julgar que pode atender a uma convocação em obediência e será aceitável se não tiver a motivação correta. Deus deseja e requer que o louvem. É uma obrigação, é uma convocação, mas há a motivação certa para fazê-lo. E você pode ter motivações equivocadas. Talvez você esteja numa situação, ou já passou por momentos assim, em que você não tem vontade de louvar a Deus. Você tem dificuldade de encontrar motivos para fazê-lo. Ou talvez venha tão no automático para louvar a Deus num culto, ou no seu dia a dia, na pretensão de ser agradável a Deus, e louvor a Deus, e até falando bem dele, que não se sustenta este louvor. Pode ser falível se proceder de você. Porque o motivo principal e infalível do louvor a Deus parte dele, não de mim e de você. E a segunda parte fala sobre isso, sobre o motivo infalível para louvar a Deus. Versículo 2: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Neste versículo, o salmista explica o motivo infalível, que se você usá-lo, se esta for a sua motivação, você jamais falhará no seu dever de louvar a Deus. E qual é esse motivo infalível?
E por que eu estou chamando de infalível? O salmista diz, porque muito grande, é imensa a sua misericórdia para conosco. E misericórdia é o quê? É o amor leal, o amor sem medida, é o amor infalível de Deus para com o seu povo. Por isso, infalível. O motivo infalível para se louvar a Deus é o seu amor infalível para conosco e a sua fidelidade por nós, que subsiste ou que dura para sempre. Meus irmãos, naturalmente a tentativa de louvar a Deus, assumindo este dever, pode ser partindo da maneira como eu amo a Deus, da maneira como eu busco ser fiel a Deus. Mas o motivo infalível não parte de você, parte do amor de Deus revelado a você e da fidelidade de Deus prometida ao seu povo e que tem sido reconhecida no decorrer da história. E este versículo brevíssimo, ele ecoa momentos cruciais de toda a história da redenção, quando nos lembra o motivo infalível para louvar a Deus. Eu quero dar alguns exemplos aqui. O primeiro está lá em Êxodo, capítulo 34, quem quiser acompanhar. Quando Deus ele revela-se a Moisés com declarações extraordinárias, fantásticas. Quando Moisés faz um pedido inusitado: Senhor, mostre-me a tua glória. Ele tinha experimentado um tipo de relacionamento com Deus numa intimidade que ele chegou ao ponto de rogar a Deus que mostrasse a própria glória. E como Deus respondeu lá em Êxodo 34, versículo 5 até o 7. Tendo o Senhor descido na nuvem, esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Deus clamou o próprio nome e revelou quem ele era. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. O motivo do louvor infalível procede de um Deus que é grande em misericórdia, um Deus compassivo, clemente, longânimo, fiel, misericordioso. O motivo de louvar a Deus é quem Ele é, não o que eu sou na minha condição de louvar a Deus com as minhas palavras e com a minha vida. O segundo exemplo está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, quando Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém. E ele então, com Deus ali, no tabernáculo em Jerusalém agora, ele louva a Deus porque Deus estava presente e ele expressa-se a Deus em louvor da seguinte maneira. A partir do versículo 7 de 1 Crônicas 16, nós lemos: Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem louvor com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles um pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para o povo.
A ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas, entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Ruge o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Rendei graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia, que é o motivo do nosso louvor, dura para sempre. E dizei: fale bem sobre Deus e se dirijam a Ele em louvor. Salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Meus irmãos, a arca chegando em Jerusalém fez com que Davi reconhecesse os feitos de Deus no passado, a providência de Deus no decorrer da história e no presente, por poderem comparecer diante de Deus em louvor a Ele. E o motivo principal é a sua misericórdia, que dura para sempre. Um outro exemplo, os irmãos não precisam abrir, porque sabem de cor. Quando o Senhor Jesus explicou a Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16, Jesus fala sobre o motivo da sua vinda ao mundo, e o próprio fato dele ter vindo ao mundo já é o motivo de louvá-lo. Quando o Senhor Jesus, explicando, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O motivo que trouxe o Senhor Jesus a este mundo, o motivo pelo qual o Pai o enviou ao mundo, foi o grande amor com que amou ao seu povo. E qual seria então um motivo inabalável, firme, para podermos louvar ao nosso Deus? É o seu grande amor que fez com que ele enviasse o seu Filho ao mundo. Um último exemplo, que está em Romanos 8, os que puderem acompanhar em suas Bíblias, que trata sobre o momento em que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ao meditar sobre o grande amor sem medida, infalível de Deus, e sobre a fidelidade de Deus na salvação de pecadores, apesar da sua grande pecaminosidade, ele louva a Deus, e ele aponta para o motivo do nosso louvor a Deus, que é o seu amor infalível e a sua fidelidade, que dura para sempre. Romanos 8, de 28 em diante, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como o amor infalível de Deus foi revelado desde a eternidade. Versículo 30 nos diz: ele predestinou pecadores para a salvação, os chamou por graça no decorrer da história, os chamou e justificou em Cristo, e os que justificou também glorificou. E o apóstolo Paulo, louvando a Deus, pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, pelo seu amor e misericórdia, com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes,
Quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará desse amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas o motivo que faz Paulo louvar a Deus mesmo com essa dura realidade das dificuldades que enfrentaremos por sermos crentes neste mundo, está onde? Versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O motivo infalível para louvar a Deus, qual é? O motivo que torna o louvor uma grata obrigação. É o motivo que tem disposto, meus irmãos pecadores de todo tipo, a se voltarem para Deus, abandonando a vida que tinham, os próprios desejos, para viverem para o louvor da glória do seu Salvador. O motivo que torna o louvor uma grata obrigação é o que tem unido pessoas de todas as épocas, lugares, a expressarem louvor ao único Deus verdadeiro, como parte de um só povo que foi redimido pela graça e pela fidelidade de Deus. O motivo que torna o louvor uma grata obrigação e que tem sido um combustível para que pessoas redimidas, irmãos, como eu e como você, expressemos um louvor infalível, sólido, sincero, profundo e verdadeiro, não pode ser limitado pelas circunstâncias em que nós vivemos. Mas é um tipo de louvor que, mesmo em circunstâncias tão difíceis, ecoa de um modo extraordinário, mesmo naqueles momentos em que parece que não há motivos para louvar. Com este motivo infalível, há sempre motivo para louvar, não somente nessa vida, mas por toda a eternidade. Meu irmão e minha irmã, qual tem sido o seu motivo para louvar a Deus? O que te impulsiona a falar bem de Deus? Na verdade, que no nosso testemunho, às vezes a gente pode ter dificuldade de expressar o que a gente tem recebido da palavra de Deus. Possivelmente o motivo do nosso louvor esteja equivocado. Talvez na nossa capacidade de falar bem de Deus, dentro da nossa compreensão, mas o motivo do louvor infalível procede do amor e da fidelidade de Deus a pecadores, como eu e como você. Nós devemos tomar cuidado para que as nossas motivações para o louvor não sejam superficiais, falíveis, talvez restritas a quando alguma coisa boa acontece, alguma circunstância específica, somente quando a própria vontade é satisfeita. Deus me deu o que eu quero, então eu vou falar bem dele. Meus irmãos, louvar a Deus é fazer o que Deus quer pelo muito bem que Ele já fez, revelando seu amor e a sua fidelidade. O motivo infalível para todos louvarem a Deus em todos os lugares, em todas as épocas, em qualquer circunstância, é o que Deus tem feito por nós. Já fez, tem feito e ainda fará em Cristo Jesus. Porque Deus é misericordioso. Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ele é gracioso, Ele concede o seu favor, o seu amor, ainda que nós não mereçamos. E Ele é fiel. O que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Nós estamos seguros e temos motivo para louvar a Deus por toda a eternidade. Para concluir, porque todos devem louvar a Deus. Louvar a Deus é um dever de todos, mas Deus quer ser louvado sempre pelo motivo certo. E o que isso tem a ver com você? Em 3 breves lições e encerramos. Você que tem conhecido ao único Deus verdadeiro, e o quanto você já tem tido a oportunidade de conhecê-lo e de andar com ele. Lembre-se de que você foi criado com um propósito,
para o louvor da glória de Deus. Tudo o que você faz deve ser para louvar a Deus. Ao expressar gratidão, ao expressar suficiência nele, dependência em horas difíceis. Tudo o que você faz, tudo o que você diz deve ser uma expressão de louvor a Deus, refletindo quem Ele é e representando-o no lugar onde Ele te colocou. Esse é o propósito da sua existência. Louvar a Deus não é um convite a ser atendido, é o motivo pelo qual você existe. E você só encontrará sentido na sua vida e satisfação nessa vida à medida que você viver diante de Deus para o seu louvor. Sem louvar a Deus, no que você faz, no que você diz, no que você deixa de fazer, naquilo que você não diz, você não vai encontrar satisfação plena, porque você foi criado para o louvor da glória de Deus. Em segundo lugar, alguém só pode louvar a Deus da maneira como Deus quer ser louvado, se tiver a motivação certa. Se já tiver experimentado o grande amor de Deus na própria vida, podem dizer, Cristo veio para morrer por mim, no meu lugar, e eu quero viver diante dele e para ele. Somente se você experimentou esse grande amor na prática na sua vida, não só de ouvir falar, mas vendo o amor de Deus na sua vida, olhando para o que Cristo fez no passado, para a maneira como Ele tem cuidado de você no presente, naquilo que Ele prometeu, que você tem esperança no porvir. Experimentar da sua fidelidade na própria vida, e apesar de você, Deus tem sido bondoso e fiel. Somente assim, o seu coração estará alinhado para louvar a Deus com a motivação correta. Por isso, nunca perca de vista, olhe firmemente para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Busque conhecê-lo. Tenha disciplina espiritual, buscando ouvir as palavras de Cristo, buscar a Deus em oração, relacionar-se intimamente com Ele a cada dia e a se deleitar nele, de tal forma que você possa dizer, Cristo me basta. Ele é suficiente para mim. Ele é tudo o que eu preciso. E que somente Ele é o necessário para louvá-lo. Deus não tem nenhuma obrigação de fazer alguma coisa para que você o louve. Tudo que Ele já fez é mais que suficiente para você louvá-lo por toda a eternidade. E este amor nos constrange, que se torna uma obrigação. E por último, se você já é filho de Deus e discípulo de Cristo, se você o tem conhecido, louvado por seu amor infalível e fidelidade, nunca perca de vista a missão que você recebeu, que é tão gloriosa, assim como o salmista. O salmista não somente está dizendo, declarando que todos devem louvar a Deus e que deve ser com a motivação correta. Ele se coloca numa posição de testemunha, de convocar outros para louvar a Deus e falando a respeito deste grande amor que Deus revelou na história. E a missão do salmista é também a nossa missão, então cabe a você, meu irmão e minha irmã, louvar a Deus, bendizê-lo, falar bem sobre Deus, naquilo que você conhece que Ele é, naquilo que Ele já fez, o que Ele é e tem sido por você, e pelo seu testemunho convocando outros a louvar a Deus e a proclamá-lo. Por quê? Por qual motivo infalível todos devem louvá-lo a Deus, deixando de rejeitá-lo? Que Deus dê graça a você para responder a essa santa convocação para louvar a Deus, para exaltá-lo com palavras e com a sua vida. E que ao fazê-lo com a motivação certa, outros se unam a nós, não só num culto que louve a Deus, mas numa vida que seja para o louvor e a glória do nosso Deus. Que Deus os abençoe. Amém.